Evangelho de Lucas, capítulo 1, capítulo 16, melhor dizendo, versículo 21. O Senhor Jesus, ele nos fala aqui da história de Lázaro e do homem rico. Ele diz que Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas, que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Recentemente falamos dessa questão que os cães vinham lamber suas feridas e que não era ele que chamava os cães. Os cães vinham e, e aí a questão é o que ele ia fazer diante daquela situação. Recentemente falando sobre isso, que com relação ao mal, ninguém chama o mal. Ninguém quer o mal, pela mesma teoria. Mas o mal vem. Como o Senhor Jesus falou, que ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas é aí que está uma questão e nós vamos falar sobre isso, porque nós não podemos impedir o mal de vir, as coisas ruins de virem, como falamos recentemente. Nós não podemos impedir isso. Elas vão vir independentemente daquilo que nós façamos. Mas aí nós não temos que nos concentrar naquilo que nós não podemos impedir, que é o mal de vir, que é o pecado de vir, que é as tentações de vir, que é os maus pensamentos de vir, que é os maus desejos, maus sentimentos. Essas coisas nós não podemos impedir de vir. E se nós nos concentrarmos e ficar tentando essas coisas impedir, ou melhor, se nós nos concentrarmos e ficar tentando impedir essas coisas de vir, o que vai acontecer? Nós vamos apenas gastar energias, nós vamos apenas fazer esforços inúteis, porque vai continuar vindo, vai continuar vindo. Então, eu não posso impedir isso de vir, eu não posso. Não posso. Vai vir. O Senhor Jesus falou que o diabo veio. Deus poderia impedir o diabo de vir. Poderia ou não poderia? Deus poderia mandar logo o diabo para o inferno. Ele não fez isso. Ele poderia, e ele não. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado por quem? Ele foi tentado pelo diabo. Ele não poderia ter impedido o diabo de vir? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas ele fez isso? Ele não fez isso. Ele não fez isso. Sabe? E assim também nós. Se nem Deus pode impedir o diabo de vir, quem dirá nós? Se nem o próprio Senhor Jesus pôde impedir o diabo de vir, a tentação de vir, quem dirá nós? Então, assim, é o tipo de coisa que nós não podemos impedir que aconteça. Vai acontecer. Haverá esse combate, haverá esse embate, haverá essa batalha. Uma batalha que acontece todo dia, porque como falamos recentemente, todos os dias o pecado vem, todos os dias o diabo vem, todos os dias os maus pensamentos vêm, todos os dias sentimentos, maus desejos, mas todos os dias as coisas ruins vêm, todos os dias. E nós não podemos fazer nada para impedir essas coisas de virem. Nada, absolutamente nada, zero. Assim como Lázaro não poderia impedir os cães de virem lamber suas feridas, nós também não podemos impedir dessas coisas ruins de virem. Mas aí existe a segunda parte dessa história. Porque Lázaro não poderia impedir os cães de virem lamber suas feridas. Mas ele poderia impedir o quê? Ele poderia impedir os cães de lamberem as suas feridas. Porque eles estavam vindo até ele com propósito. O Senhor Jesus falou. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Quer dizer, os cães vinham. Para quê? Para lamber as suas feridas. Ele não poderia impedir os cães de virem, mas ele poderia impedi-los de lamber as suas feridas. A mesma coisa com relação a nós, é claro que com relação a nós não são os cães, né? Mas é o cão, né? O diabo. Nós não podemos impedir ele de vir, mas nós podemos impedir sim que ele não cumpra na nossa vida aquilo que ele veio para fazer. O que o diabo veio para fazer? Ele veio para tentar nos separar, nos afastar de Deus. O pecado veio para isso, para tentar nos separar de Deus. Esses maus pensamentos, esses maus sentimentos, essas coisas ruins, elas vêm para tentar nos separar de Deus, elas vêm para tentar nos afastar de Deus. Esse é o propósito dessas coisas. Esse é o propósito.
Nós não podemos impedir elas de virem, assim como Lázaro não poderia impedir dos cães virem. Mas nós podemos impedir o quê? Que elas venham cumprir o propósito pelo qual elas vieram. Elas vieram para nos afastar de Deus. E aí, nós temos que fazer uma escolha. Deixar-se levar por aquilo, não. Tendo o entendimento de que aquilo veio para me separar, para me afastar de Deus, por melhor que possa parecer, por mais bonito, por mais belo que possa parecer, aquilo veio para me separar, para me afastar de Deus, porque como falamos por tantas vezes, o diabo ele não vai vir como o diabo. Vai vir muitas das vezes até como se parecendo de Deus, se parecendo coisa boa, se parecendo coisa agradável. Ele vai ver muitas das vezes parecendo dessa forma. É aquela palavra doce, suave, que tenta facilitar o caminho, que tenta criar um atalho para o céu. São aquelas tentações, aquelas propostas da carne, né? Aqueles desejos da carne, aquelas paixões da carne. São essas coisas aí. Quer dizer, isso parece o diabo. Convenhamos, isso parece o diabo. Aquela vontade que você tem de fazer uma coisa que vai te dar prazer, parece o diabo. Não parece o diabo. Porque você não está fazendo nenhum ritual. Você não está vendo nenhum demônio. Então, quer dizer, não parece o diabo. Se antes de pecar você visse um demônio, eu duvido que você ia pecar. Todos nós, aliás, né? Se antes de pecar nós víssemos um demônio, se antes de pecar nós víssemos o próprio diabo ali esfregando as mãos, porque é isso que acontece antes do pecado, eu duvido que algum de nós ia cair em pecado. Por quê? Porque nós já estaríamos vendo ali o diabo, mas na tentação nós não vemos o diabo. Quando vem aquele algo ruim, nós não vemos o diabo. Não vemos. Porque se víssemos, na mesma hora, nós iríamos abortar aquela decisão. Mas porque não vemos, muitas das vezes acabamos nos deixando levar. E aí está instalado o problema, né? Porque impedir de vir eu não poderia. Mas o que eu poderia? Eu poderia ter impedido de me deixar levar por aquilo. E como falamos ontem, às vezes a pessoa ela usa a desculpa de ter vindo uma coisa para ela ter caído, né? Realmente, você não pode impedir de ser tentado, nem dessas coisas ruins virem, mas você pode resistir à tentação. Você pode dizer não para essas coisas. Você não é obrigado nem obrigada a seguir esse caminho, a seguir esse pensamento, a seguir esse desejo. Você não é obrigado ou obrigado. Você pode dizer não para isso. Você pode dizer não, porque você tem escolha. Então não é porque vem uma vontade de fazer uma coisa que eu vou fazer, não é porque vem um pensamento com relação a algo que eu vou me deixar levar, não é porque vem um desejo que eu vou, não é porque vem um sentimento, não é porque vem o pecado, a tentação que eu vou. Não é. Eu não posso impedir isso de vir, eu não posso parar isso. Mas o que eu posso fazer é o quê? É dizer não. É resistir. Mas é claro, a pessoa só vai fazer isso, ela só vai dizer não, ela só vai resistir se ela entender o que realmente está em jogo, o que realmente é aquilo que está vindo, né? Porque às vezes a pessoa não enxerga, não vê o que está vindo, que ali é o próprio mal, querendo separar ela de Deus. Porque falamos, o mal vem, ele vem com um propósito, com um objetivo, quer separar, quer nos afastar de Deus. Impedir de ele vir fazer isso, nós não podemos. Ele está no mundo para fazer aquilo que veio para fazer. Mas o que nós podemos impedir é que ele cumpra esse propósito na nossa vida, né? Você vê, tem muitas pessoas se afastando, tem muitas pessoas se perdendo, mas também tem muitas pessoas permanecendo. As mesmas pessoas passam pelas mesmas coisas. Todos nós somos tentados, para todos nós vem maus pensamentos, para todos nós vem maus sentimentos, para todos nós vem mal, para todos nós vem. Mas aí cada um faz uma escolha, cada um toma uma decisão, ou eu vou me deixar levar ou não. Então é de cada um.
Mas é claro, nós precisamos entender que isso está vindo com propósito. Qual que é o propósito do mal? Qual que é o propósito do pecado? O propósito do pecado não é te dar prazer. O propósito do pecado é te separar de Deus. Por mais que às vezes você tenha prazer por alguns poucos instantes. Mas o propósito do pecado, os maus pensamentos, maus sentimentos, o propósito do diabo é te separar de Deus. E quando isso vem, nós temos que ter uma consciência. Se eu me deixar levar por isso, eu vou me separar de Deus. Eu vou me afastar de Deus. Então, se eu não quero perder isso, se eu não quero perder o meu relacionamento com Deus, se eu não quero perder a minha vida com Deus, o que eu vou fazer? Eu vou dizer não para isso. Eu vou renunciar a isso, eu vou abrir mão disso para não perder o que eu tenho com Deus. Que o que nós temos com Deus, não há dinheiro, não há prazer, não há nada nesse mundo que paga. Então nós temos que conservar isso para aqueles que têm de fato, com todas as nossas forças. Vir você não pode impedir, mas você pode impedir sim, de que isso aí que veio aí venha cumprir esse propósito pelo qual veio, né? Porque o diabo não veio para fazer bem para ninguém, essas coisas erradas, essas coisas más, ruins, não veio para fazer bem para ninguém, veio para separar de Deus. E se a pessoa não fizer nada, é exatamente isso que vai acontecer. Então a pergunta é: o que você tem feito diante daquilo que tem vindo? O que você tem feito? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu comportamento diante dessas coisas? Às vezes a pessoa, quando vem algo, ela não oferece resistência. Eu já passei muito por isso. Antigamente eu não podia ser tentado que eu já caía. Assim que vinha o pecado, eu já me entregava. Qual que era o tempo que eu ficava de pé? O tempo que eu não era tentado. A hora que viesse a próxima tentação, eu fazia o que? Eu tombava. Porque eu pensava comigo assim: ah, veio a tentação, então eu vou fazer. Aí veio a vontade, então, quer dizer. E aí ia de mal a pior. Por quê? Porque olha o que eu estava fazendo diante daquilo que estava vindo. Eu estava cedendo, eu não estava resistindo, eu não estava lutando. Como é que eu vou conseguir permanecer desse jeito? Como é que eu vou conseguir permanecer dessa forma se toda vez que vem uma coisa ruim, eu cedo diante daquilo? Eu não resisto àquilo, eu não luto contra aquilo. Como é que eu vou permanecer desse jeito? Não tem como. Para mim permanecer, eu preciso resistir, eu preciso dizer não, eu preciso abrir mão, eu preciso lutar. Para mim poder permanecer, eu preciso fazer isso. Caso contrário, eu não vou conseguir. Então eu não sei o que tem vindo contra você, mas o objetivo, o propósito disso é te separar de Deus. E se você se deixa levar, é exatamente isso que vai acontecer com você. Isso vai te afastar de Deus, essa mágoa vai te afastar de Deus, esse orgulho vai te afastar de Deus, essa malícia, essa maldade, esses maus pensamentos, esses desejos errados, esses sentimentos errados, essa amizade, esse relacionamento, esse pecado. Isso vai te separar de Deus, meu amor. E a pergunta é: você quer se separar de Deus? Você quer se afastar de Deus? Você quer isso? Você quer isso? Se você não quer, o que você tem que fazer? Você tem que dizer não. Você tem que abrir mão. Ainda que você ainda tenha se deixado levar por algumas vezes, você tem a oportunidade de dizer não. Você tem a oportunidade, a partir de hoje, dizer para si mesmo: não, acabou. Eu não vou mais fazer isso, não vou mais seguir esse caminho. Você tem essa oportunidade, você tem essa chance. Você pode fazer isso a partir de hoje. Afinal, você está vivo, você está viva. Então é possível mudar essa situação. O problema é depois que a morte vem. O problema é depois que a vida aqui acaba. Porque se, por exemplo, eu estava lá, né, vivendo a fé e veio algo contra mim e eu acabei me deixando levar. Me separei de Deus. Se eu morro separado de Deus, eu estarei para sempre separado de Deus. E é exatamente o objetivo do diabo. Que nós venhamos estar separados de Deus aqui nesse mundo e morramos dessa forma para que na eternidade nós venhamos também estar separados de Deus. Assim como Ele está separado de Deus, Ele quer que nós tenhamos também esse mesmo fim. Ele está definitivamente separado de Deus. Ele nunca mais
ter acesso a Deus. Nós podemos ir até Deus, nós podemos subir aos céus. Nós podemos fazer isso. Deus nos deu essa oportunidade, Deus ele nos deu essa chance. Mas para que isso aconteça, o que precisa acontecer? Nós precisamos dizer não a tudo aquilo que nos separa dele. Nós precisamos dizer não a tudo aquilo que nos afasta dele. Porque se isso não acontecer, não tem o que fazer. A pessoa vai acabar se separando de Deus. Se você não quer se separar de Deus, se você não quer se perder de Deus, decida a partir de hoje dizer não. Impedir que essas coisas venham, você não pode impedir. Você pode fazer de tudo, mas isso vai continuar vindo. O que você pode impedir é que isso cumpra o propósito na sua vida. O pecado veio para te separar de Deus. O diabo veio para te separar de Deus. Essas coisas erradas, essas coisas ruins vieram para te separar de Deus. O que você tem que dizer para você? Não, isso não vai me separar de Deus. Isso não vai me afastar de Deus. Isso não vai me distanciar de Deus. Como é que eu digo isso? Só falando? Não. Quando eu resisto, quando eu digo não às coisas erradas, às coisas que tentam entrar dentro de mim. Quando eu digo não a essas coisas, o que eu estou fazendo? Eu não estou permitindo com que isso me separe de Deus. É como falamos recentemente. Muitas coisas vão acontecer ao longo do caminho. Vai acontecer de tudo. Mas a única coisa que eu tenho que fazer é continuar caminhando. Quer dizer, quando eu continuo caminhando, o que eu estou fazendo? Eu não estou permitindo com que aquelas coisas que vieram me separem de Deus. Por quê? Porque eu estou continuando caminhando. Eu não estou parando. Eu continuo caminhando. É exatamente isso que nós temos que fazer. É só continuar caminhando, é só continuar andando até que chegue o final do caminho. Porque se eu fizer isso, um dia eu estarei com Deus para sempre. Por quê? Porque eu não permiti com que nada viesse me separar dele. Então, se você quer estar com Deus um dia, para sempre, em definitivo, você vai resistir, você vai dizer não, você vai abrir mão, você vai sacrificar, você vai renunciar a tudo aquilo que vem para tentar te afastar e tentar te separar de Deus. Se você fizer isso até o final, certamente você vai estar com Deus um dia em seu reino.